Você já teve a sensação de estar cercado por gente e, ao mesmo tempo, completamente sozinho? Já tentou puxar uma conversa mais profunda? E viu a pessoa do outro lado se perder, se entediar ou simplesmente mudar de assunto? Pois é, quanto mais você pensa, mais você vê. E quanto mais vê, menos consegue conversar com o mundo. Schopenhauer, o filósofo do pessimismo elegante, escreveu certa vez que a solidão é o destino de todos os espíritos excepcionais. Não por arrogância, mas por constatação. Ele sabia, como poucos, o peso de uma mente que não consegue se desligar, que questiona o que os outros aceitam, que sente o absurdo onde o mundo só vê rotina. Sentir o deslocamento diante da banalidade, a angústia de ver sentido onde ninguém olha, ou pior, de ver o vazio onde os outros juram que há sentido. Esse é o ponto de partida da nossa reflexão. O que acontece quando a consciência se torna um fardo? Quando pensar demais se transforma não em privilégio, mas em maldição social? Neste vídeo, vamos seguir os rastros desse isolamento lúcido. Schopenhauer será nosso guia. Vamos entender por que a sociedade moderna, com toda a sua conectividade, pode ser o pior lugar para quem pensa demais. E mais importante, vamos buscar saídas, mesmo que parciais, porque afinal, se a lucidez isola, talvez ela também possa libertar. Pensar demais não é, como muitos acreditam, um dom que traz apenas luz. Muitas vezes é uma chama que consome por dentro. Quem pensa demais enxerga nuances que outros ignoram, percebe contradições no discurso comum, identifica o vazio por trás das certezas. E isso, claro, cobra um preço. Você já tentou explicar uma angústia existencial e recebeu como resposta um meme? Já quis conversar sobre o tempo que passa, o medo da morte, a inquietação com o sentido da vida e foi interrompido por alguém perguntando onde vai ser o happy hour? Pois é, a superficialidade, quando você está lúcido, parece uma agressão, um ruído, um desrespeito ao que é essencial. Schopenhauer via o mundo como um teatro de ilusão. Para ele, a essência da vida era sofrimento. E quanto mais consciência alguém tinha disso, mais se afastava da euforia tola que move a maioria. A lucidez, então, era como um par de olhos que não podiam mais se fechar. E o que se vê quando não se pode mais fingir? Vê-se o ridículo da busca constante por prazer, o desespero por status, a repetição sem sentido de uma existência automatizada. Mas há um dilema aqui, porque a mente que nos liberta da ilusão também nos afasta do convívio. É como se o mundo fosse uma festa barulhenta e você, de repente, percebesse que está dançando no escuro, cercado de gente que finge não perceber que o chão está rachando. E isso cansa, isso isola. A lucidez cobra energia emocional e não raro leva à exaustão. É claro, nem todo pensamento profundo leva ao sofrimento. A mente também é um refúgio, a beleza na contemplação, a consolo na arte, na leitura, na criação de mundos internos. Mas esse consolo, muitas vezes, vem com a contrapartida da solidão. Afinal, de que adianta enxergar o fundo do oceano se você não pode contar a ninguém o que viu lá embaixo? A lucidez, então, é uma lâmina de 2 gumes. Ela corta as ilusões, mas também corta os laços fáceis, os diálogos automáticos, as conexões instantâneas. Você já sentiu isso? Essa impressão de estar sempre meio deslocado, como se estivesse falando uma língua que os outros fingem entender, mas não escutam de verdade? Talvez não haja nada de errado com você. Talvez o problema seja o mundo.
Mas antes de aceitar esse conforto amargo, vamos voltar ao nosso guia, Schopenhauer, porque a solidão para ele não era apenas uma consequência, era quase uma vocação, um destino filosófico. Você já imaginou que a lucidez não é apenas um farol que ilumina, mas também uma lanterna que revela os corredores vazios ao redor? É exatamente esse o cenário que Schopenhauer viveu e que nos convoca a olhar. Schopenhauer nasceu em 1788 num ambiente de relativa prosperidade em Danzig. Filho de um rico comerciante e pai distante e ausente, e de uma mãe apaixonada pela vida social, Schopenhauer nunca sentiu realmente o calor de uma família e a sensação de ser amado. Cedo conheceu a vertigem do sofrimento. Seu pai suicidou-se quando ele ainda era jovem, e sua mãe, Johanna, era ativa nos salões literários enquanto ele cultivava o silêncio. Esse contraste entre burburinho social e reclusão precoce desenha a vida de um filósofo que decidiu não só pensar o mundo, mas afastar-se dele para compreendê-lo. Sua grande obra, O Mundo como Vontade e Representação, publicada em 1818, foi ignorada por décadas. O reconhecimento só viria quando ele já era um homem mais velho. Nesse livro, ele apresenta a tese de que o mundo que percebemos é representação, a forma que o sujeito conhece, e que por trás dela está a vontade como força cega, básica, que move o existir. A partir dessa visão, a consciência lúcida percebe que o desejo é insaciável, o prazer efêmero, o sofrimento inevitável. O reconhecimento desse fato pode libertar menos ou isolar mais. Schopenhauer mesmo afirmou, em seus ensaios sobre solidão e liberdade, um homem só pode ser ele mesmo enquanto está sozinho, e se não ama a solidão, não amará a liberdade, pois é apenas quando está só que ele é realmente livre. Essa frase resume bem a convicção dele. A verdadeira liberdade exige a companhia de si mesmo, e a companhia de si mesmo exige que muitos outros ausentem-se. Outra reflexão dele. O impulso social não se baseia diretamente no amor às pessoas, mas no medo da solidão. Ou seja, a maioria das interações sociais não brota de um genuíno afeto ou desejo de encontro profundo, mas de uma fuga da solidão, o que para Schopenhauer revela o caráter muitas vezes mecânico, até alienante, da sociabilidade. Mas vejamos como essa postura se refletiu em sua vida e por que isso importa para você. Schopenhauer escolheu viver quase à parte. Morou em Frankfurt durante seus últimos anos, evitou encontros sociais, mantinha-se com horários rigorosos, gostava de caminhar sozinho, tinha compaixão pelos cães mais do que pela maioria das pessoas, como narram suas biografias. Essa reclusão não era apenas temperamento, mas quase uma exigência ética. Para enxergar o mundo como ele parecia-lhe, um palco de vontades, de dor, de repetição, era necessário afastar-se dos holofotes, das distrações, das exigências de fingimento. Ele sofreu com o reconhecimento tardio. Sua obra foi ignorada por décadas, enquanto corria atrás de nomes como Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a quem ele tinha profundo desdém, e outros pensadores dominantes da época. Esse desprezo pelas modas filosóficas e seu isolamento intelectual reforçaram o custo pessoal de sua lucidez. Ser incompreendido, marginalizado, sempre mais cedo para o mundo que habitava. A lucidez filosófica, no caso de Schopenhauer, não era atributo de conforto nem de posse comunitária. Era condição de solidão. Quanto mais ele via a lógica da vontade, do desejo infinito, da representação ilusória,
mais se separava dos que permaneciam encantados com a aparência, com o otimismo, com a ideia de progresso absoluto. Ele assumiu que ser lúcido era, em grande parte, ser separado. Mas há um detalhe que você não pode ignorar. Schopenhauer não eleva a solidão como triunfo narcisista. Pelo contrário, ele a aceita como condição para o pensador, para aquele que não se conforma. Ele vê a solidão como destinação, mas não sem custo. A mente lúcida experimenta a alienação, o desgaste emocional, a sensação de estar à deriva num mar de banalidades. A solidão dos que pensam demais não é glamour, é deserto. Schopenhauer acreditava que a mente superior, aquela que se dedica a contemplar a verdade, é naturalmente levada à solidão, não por desprezar os outros, mas porque simplesmente não encontra eco. Ele escreveu: "A inteligência fora do comum isola o homem, mais do que qualquer outra coisa." Essa frase está em seus Aforismos para a Sabedoria de Vida, onde ele observa que quanto mais refinado é o intelecto de alguém, menor será o círculo de pessoas com quem poderá conversar de verdade. Isso é doloroso, mas quase inevitável. O filósofo espanhol Ortega y Gasset, num raciocínio parecido, dizia: "Ser de inteligência superior é estar condenado a dizer coisas que os outros não entendem. A partir disso, surge uma espécie de maldição implícita. Quanto mais você desenvolve sua capacidade de compreender o mundo, mais difícil se torna encontrar pessoas com quem partilhar essa compreensão e mais artificial se tornam as conversas do dia a dia. A verdade é que pertencimento exige adaptação. Para estar dentro de um grupo, muitas vezes é preciso aceitar consensos, evitar desconfortos, rir das mesmas piadas, repetir os mesmos rituais. E aqui está o problema. O intelecto não se conforma. Ele busca, questiona, desmonta as estruturas que os outros acham seguras. Nietzsche já alertava sobre isso, dizendo que pensar é perigoso porque põe em risco as verdades herdadas. E como sabemos, quem questiona demais costuma ser expulso do conforto coletivo. O resultado? O pensador se vê diante de uma escolha amarga. Ou silencia para continuar pertencendo, ou fala e se afasta. Nenhuma das opções é fácil. Em um mundo moldado por estímulos rápidos e distrações, o pensamento profundo não é só raro, é incômodo. É como luz forte demais, poucos toleram. Mas o que essa escolha significa na prática? Significa que o pensador, o lúcido, aquele que vê demais, se torna um estranho na própria casa, um espectador no meio da festa, está entre todos, mas não está com ninguém. Sorri, às vezes, por educação, mas carrega dentro de si uma pergunta que ninguém ali parece disposto a ouvir. Isso não é arrogância, é uma dor silenciosa, uma espécie de exílio interno. O pertencimento que exige a mutilação da verdade não é pertencimento, é atuação. E o preço de ver o que os outros não veem é, muitas vezes, ter que calar aquilo que se sabe. Kafka sabia disso. Em suas cartas, ele dizia: "Fui feito para viver em um quarto escuro, escrever coisas estranhas e morrer sozinho." Para ele, pertencer ao mundo comum parecia quase impossível. E você? Já sentiu que precisava se diminuir para caber numa conversa? Já guardou pensamentos por medo de soar profundo demais? Já riu de algo por fora, mas chorou por dentro? Se sim, talvez você já esteja vivendo o dilema que Schopenhauer e tantos outros viveram: a tensão entre clareza e companhia. Quanto mais uma pessoa desenvolve sua inteligência, mais difícil se torna viver em harmonia com o mundo. Como se a luz da consciência viesse sempre acompanhada por uma sombra espessa.
a solidão, a incompreensão, a sensação de deslocamento. É o paradoxo da inteligência, um brilho interno que ilumina, mas que também cega o entorno. Como se a mente lúcida, ao acender seus próprios faróis, revelasse o vazio à sua volta. E com isso, se visse cada vez mais só. Essa ideia não é nova. Pascal já dizia com certa melancolia: a infelicidade do homem se baseia apenas numa coisa: ele não saber permanecer em repouso, sozinho, em seu quarto. E mesmo aqueles que conseguem permanecer sozinhos, muitas vezes o fazem porque não têm escolha. Porque falar cansa, explicar fere, traduzir o que se sente para mentes que não compartilham do mesmo horizonte exige um esforço que poucos estão dispostos a manter. Einstein, por exemplo, reconhecia essa tensão. Apesar de se tornar o ícone da genialidade moderna, ele escreveu certa vez: é estranho ser tão conhecido universalmente e ainda assim estar tão só. Sua mente extraordinária o conduziu a compreensões que a maioria não podia alcançar, e com isso veio também o isolamento, não por arrogância, mas por incompatibilidade de frequência. Essa é uma dor recorrente entre os que pensam demais. Perceber que não basta ser compreendido em palavras, é preciso ser compreendido em profundidade. E isso é raro, porque a profundidade incomoda. Ela exige silêncio, exige escuta, exige presença. E nosso tempo não tem mais paciência para isso. É por isso que muitos dos que pensam demais vivem uma espécie de exílio interior. Participam das conversas, mas por dentro estão em outro lugar. Ri com os outros, mas sabe que há uma camada mais funda de realidade sendo ignorada. E isso os torna muitas vezes figuras incômodas. Não se adaptam ao otimismo forçado, não reproduzem os consensos confortáveis, não se entusiasmam com o que não tem substância. Mas será que isso significa que a inteligência condena o sujeito à infelicidade? Não necessariamente. O que esse paradoxo mostra é que o pensamento lúcido não garante felicidade automática. Ele exige um outro tipo de vida. Uma vida mais solitária, sim, mas também mais autêntica, mais livre. Uma vida em que o sentido não está na quantidade de relações, mas na qualidade da consciência. É um caminho mais estreito, mas talvez mais verdadeiro. A lucidez é um clarão, mas também é um peso. E como todo peso constante, ela exige estratégias para não esmagar o sujeito que a carrega. Afinal, ninguém vive só de confrontar o vazio. Há momentos em que até o mais lúcido precisa de abrigo. Mas que tipo de abrigo encontra quem vê demais? Muitos recorrem ao silêncio. Não o silêncio da apatia, mas o silêncio como refúgio. É o que o escritor húngaro Imre Kertész chamou de a dignidade do retraimento. Quando falar não adianta, quando explicar desgasta, quando insistir na verdade só isola, o silêncio surge como gesto de sabedoria ou de exaustão. Mas nem sempre o silêncio basta. E é aí que surgem as máscaras. Sim, até os mais conscientes usam máscaras. Não por hipocrisia, mas por necessidade de sobrevivência social. A máscara do humor, por exemplo, é comum entre os pensadores lúcidos. Ela permite criticar sem assustar, apontar absurdos com leveza. A ironia, o sarcasmo, a leveza cínica são formas de dizer sem se expor demais. São disfarces que mantêm a lucidez operando sem chamar atenção para a dor que a acompanha. Outros fogem pela arte, pela escrita, pela contemplação. A introspecção se torna uma caverna criativa onde se pode elaborar o mundo sem ter que negociá-lo o tempo todo com os outros.
É o que fez Emily Dickinson, que viveu praticamente reclusa em sua casa, escrevendo poemas densos, melancólicos, visionários, quase todos desconhecidos em vida. Para ela, o mundo era uma visita que não valia o risco. Sua arte, ao contrário, era um espaço de respiração. Muitos recorrem à leitura como quem busca oxigênio. Os livros, nesses casos, são pontes invisíveis para outras mentes igualmente inquietas, ainda que distantes no tempo. Há quem leia Montaigne como quem encontra um velho amigo. Há quem sublinhe Cioran como quem encontra um espelho. E há também os que fingem. Fingem se interessar por banalidades, fingem estar ok, fingem participar das conversas como se não estivessem pensando em outra coisa. Não por falsidade, mas porque o mundo, muitas vezes, não aceita quem se recusa a dançar conforme a música. Mas há um custo em fingir, um desgaste, uma espécie de erosão interna. Aos poucos, o pensador se vê dividido entre o que sente e o que mostra, entre o que compreende e o que expressa, entre o que gostaria de partilhar e o que o mundo está disposto a ouvir. E então, o que fazer? Para alguns, a saída está em aceitar essa condição como um destino, como fez Schopenhauer. Para outros, está em buscar interlocutores raros, afinidades autênticas, mesmo que escassas. E para alguns poucos, talvez esteja em transformar essa solidão em potência, não como isolamento amargo, mas como campo fértil para a criação, para o autoconhecimento, para a construção de uma liberdade real. Se a lucidez isola, a pergunta inevitável é: como continuar enxergando com profundidade sem ser engolido pelo desânimo, pela amargura, pela sensação de não pertencimento? A história do pensamento humano oferece algumas respostas. Nenhuma definitiva, nenhuma mágica, mas pistas, rastros de sabedoria deixados por quem também caminhou por essa estrada estreita da lucidez. O estoicismo, por exemplo, é um desses caminhos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas meditações que a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Para ele, o mundo externo não está sob nosso controle, mas nossas reações a ele sim. O estoico não busca mudar o mundo, mas fortalecer sua própria alma diante do que é inevitável. A solidão, nesse contexto, pode ser vista não como fraqueza, mas como terreno fértil para a autonomia interior. Epicteto, outro estoico, dizia: se queres ser invencível, então não deves combater por coisas que não dependem de ti. Ou seja, a compreensão de que o reconhecimento, o pertencimento social ou até mesmo a compreensão alheia não estão sob nosso domínio e por isso não devem governar nosso estado de espírito. Esse tipo de filosofia não elimina a dor da lucidez, mas a torna suportável. Ajuda a transformá-la em força, em discernimento, em liberdade. Como quem, em vez de amaldiçoar a tempestade, aprende a construir abrigo por dentro. Outro caminho é o da arte. A arte como sublimação, como refúgio, como forma de comunicar o incomunicável. Muitos dos que pensam demais acabam encontrando na criação, seja escrita, pintura, música ou cinema, uma forma de traduzir o que não cabe no cotidiano. Nietzsche, por mais crítico que fosse, tinha nisso uma esperança. Temos a arte para não morrer da verdade. A verdade pode ser dura, sim. O mundo pode ser vazio, incoerente, caótico, mas a arte nos permite lidar com isso de forma sensível, estética, simbólica. É um modo de fazer com que o insuportável seja, ao menos, contemplável. Chegamos ao fim, ou talvez ao centro, dessa reflexão. Começamos com uma pergunta incômoda: quanto mais lúcido,
mais isolado. E agora, depois de atravessar a vida de Schopenhauer, os dilemas do pensamento profundo, a superficialidade da sociedade contemporânea, talvez estejamos prontos para encarar essa questão de frente. A resposta é amarga, mas honesta. Sim, a lucidez isola. Não porque o pensador seja melhor do que os outros, mas porque ele vê o que muitos preferem não ver. Ele questiona onde os outros apenas repetem. Ele sente mais fundo, pensa mais devagar, busca mais alto, e isso num mundo apressado e anestesiado tem um preço alto. Mas será que esse isolamento é de fato uma maldição? Talvez ele seja uma travessia, uma fase, ou mesmo um espaço de reconstrução, um tipo de exílio necessário, não para fugir do mundo, mas para reencontrar-se fora das máscaras, das pressões e das distrações. Porque veja, se pensar demais nos afasta, também nos aproxima de nós mesmos, nos força a olhar para dentro, a entender o que realmente importa, a filtrar as vozes externas e descobrir, enfim, a nossa própria voz. É aí que a solidão se transforma. Ela deixa de ser a ausência dos outros e começa a ser presença de si. Passa de prisão a abrigo, de dor a liberdade. Schopenhauer nos ensina com sua vida e sua obra que o preço da lucidez é alto, mas que a moeda da ignorância é falsa. O mundo pode até oferecer conforto em troca da superficialidade, mas é um conforto frágil, dependente, vazio. Já a lucidez, ainda que solitária, nos entrega algo mais raro: autonomia, clareza, coragem. E o que fazer com essa lucidez? A resposta não está em abandoná-la nem em buscar reconhecimento a qualquer custo. A resposta talvez esteja em acolhê-la, em cuidar dela, em dar a ela o tempo, o silêncio e o espaço que precisa para florescer, mesmo que seja no escuro, mesmo que seja em silêncio, e mais, em encontrar outros que também carregam esse fogo, ainda que escassos, ainda que distantes. Porque eles existem, em livros, em músicas, em olhares que demoram para se desviar. A lucidez é solitária, mas não está sozinha. No fundo, viver lucidamente é escolher entre duas formas de dor: a dor de não se encaixar ou a dor de se perder de si mesmo. E aqui está o convite final. Que preço está disposto a pagar por sua lucidez? A escolha, como sempre, é solitária, mas não precisa ser solitária para sempre.